Olá, eu sou o Jordão Augusto e sou a pessoa que vai te acompanhar nos seus estudos de Kenjutsu. Atendendo algumas perguntas, as pessoas me perguntaram alguns exercícios de como fortalecer a pegada, no caso dos movimentos com o Bokuto, com a Katana, como seja. Em geral, nós devemos ter aí alguns cuidados importantes. O Hara é o primeiro ponto onde nós devemos observar. Eu não posso estar com o Hara com o elemento fogo, porque senão meu corpo vai estar completamente tenso. As energias Yang não favorecerão o movimento rápido, o movimento preciso. Lembrando que quando o corpo está com o Hara, com o elemento fogo, ele se converte em uma rocha, algo muito forte, uma árvore. Contrariamente a isso, eu também não posso estar com o corpo completamente relaxado, porque senão, com a resposta do impacto, a reverberação faria com que eu perdesse a Katana. Algum movimento pode até ser relacionado ao elemento ar, principalmente em defesas de ataques com armas longas. Porém, o mais aconselhável aqui seria o elemento terra. Se você se lembra bem, o elemento terra, o nosso Hara, está relaxado e ele contrai unicamente no final. Eu preferi fazer este vídeo sem o kimono para que você pudesse ter uma visão distinta do movimento e a maneira correta da realização deste. Nós observamos que esse movimento pode ser realizado em distintas superfícies. O importante é que a superfície tenha um pouco de maleabilidade. Por mais que existam técnicas que treinamos em madeira, em bambu, tudo isso, o desenvolvimento deve ser realizado em algum objeto que tenha maleabilidade. Por que disso? Porque nós necessitamos firmar o movimento final. Se você observar, existe uma resposta. A função do meu treinamento é impedir esta resposta e, contrariamente a isso, firmar a técnica e o Bokuto. Aqui eu estou utilizando um ponto de impacto mais ou menos na altura do meu quadril ou um pouco mais baixo. Eu também posso colocar mais alto e vai depender do tipo de técnica que eu quero praticar. Como neste caso eu quero o aperfeiçoamento da parte do Kisaki, ou seja, a parte final do movimento, os professores ensinam que deve estar numa posição mais baixa. A primeira técnica que nós vamos utilizar é apenas com a mão esquerda. Se você se lembra bem, é a mão que faz a força no movimento da Katana. Então, primeiramente, eu sinto qual seria o impacto sem uma precisão ou uma firmeza. Outro detalhe importante é, eu não vou estar na postura utilizada para corte, e sim, os pés estarão paralelos para que eu possa exercitar unicamente a força que vem do meu Hara e a sustentação da coluna neste exercício. Então eu vou testar uma vez mais, deixo cair e vejo a resposta. A partir daqui, eu já tenho que tentar firmar o movimento, primeiramente, sem a contração do Hara, para que o meu treinamento possa ter um caráter de estudo. Então, eu vejo que existe um tipo de resposta e a força está sendo aplicada unicamente no braço. Quando eu contraio o meu Hara, existe uma modificação. Porém, se você percebe, existe uma dificuldade da manutenção da estabilidade no caso do Boken. Por que isso acontece? Porque o meu impacto foi realizado com esta parte. E o que nós estamos tentando treinar é a parte da ponta do Boken. Obviamente, se eu golpeio com essa parte, será muito difícil. Com essa vai ser mais fácil. Todos esses detalhes são muito importantes para que o seu treinamento tenha um resultado satisfatório. Então, nós vamos subir
na altura da cabeça, mais ou menos, não mais do que isso, descer e firmar. Não se preocupe se você não consegue estabilizar o bokuto. Estabilizar que seria? Golpear e ele manter a estabilidade com uma mão, porque é difícil. E não é interessante que você force os seus músculos e, com isso, a possibilidade de uma lesão. Você vai ter essa possibilidade melhor quando você atacar com as duas mãos. Este movimento deve ser repetido um mínimo de 10 ou 20 vezes, com o espaço de tempo entre as técnicas. Porque a ideia aqui é a observação, não é o treinamento ainda. A mesma coisa nós vamos fazer com a mão direita. Vou observar, vou me posicionar e a ideia é o estudo. Então, somente a ponta deve golpear. Uma vez que eu tenha observado os impactos, as respostas dos impactos, eu devo voltar ao exercício sem o hara estar contraído, com o hara contraído, para, com isso, eu ter um ponto de análise, um ponto de comparação. Em seguida, eu vou analisar se a minha distância, usando as partes da katana, vão favorecer ou não o meu exercício. Observar as distâncias todas e, principalmente, o cuidado, quando você estiver distante, que o impacto não seja sofrido no ombro, porque assim a sua técnica estaria errada. Como o impacto é sofrido no ombro? Quando existe um distanciamento do corpo. Então, obriga o braço a estar esticado. Então, a ideia é o cotovelo baixo e o movimento unicamente descendente. Em seguida, vamos praticar com as duas mãos sem assumir nenhuma postura, porque nós não queremos a força da gravidade ou a força da inércia do movimento, e sim o único treinamento do hara. Então eu subo um pouco apenas e mantenho. Uma vez que eu conseguir estabilizar, eu vou observar como está o meu corpo, o impacto que ele sofreu com esse treinamento e as reações no boken, nas minhas mãos, nos meus braços, no ombro e, em consequência disso, no tronco do meu corpo. Em seguida, eu vou observar o movimento realizado com os pés juntos, com os pés na abertura dos ombros e com os pés um pouco mais abertos. E vou fazer uma análise anotando qual o resultado de cada um deles, em impacto, em estabilidade e precisão. Em seguida, eu vou começar a marcar uma linha. Pode ser com um marcador, um giz, alguma coisa, e você vai tentar golpear unicamente nesta linha, mantendo a estabilidade dentro da precisão. Esse é o primeiro de 10 exercícios que nós realizamos para ter uma técnica perfeita de corte, precisão e, em consequência a isso, colocação da energia. Eu te vejo na próxima aula.